A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de assistir ao vídeo que você escolheu, eu tenho um recado aqui para você. Aqui na descrição você encontra o link para a minha livraria digital com todos os meus livros disponíveis para você adquirir e ler imediatamente. São estudos aprofundados sobre diversos temas da vida cristã. Clique agora e conheça toda a livraria digital do pastor Marco Feliciano. Que Deus te abençoe. Pastor Marco Feliciano! Pentecostal que não faz barulho. Tá com defeito de fabricação, não é? O diabo tem jogado na sua cara, falado pra você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Dá pra nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. João capítulo de número 14, versículo de número 16. Aleluia. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Isso, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Senhor, nós estamos orando nessa noite. Estamos saindo de uma batalha, de uma guerra contra a nossa mente humana, uma guerra contra um espírito chamado Mamon, um espírito que rouba a riqueza do seu povo. Estamos saindo dessa batalha com a vitória dada pelo seu Espírito, porque milagres começarão a acontecer depois dessa noite, meu Pai. E agora eu te peço humildemente que o Senhor cerque esta igreja com a sua presença, e que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Macapá, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramado. Rasga os céus sobre nós esta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, autoridades constituídas por Deus ou pelos homens, que vieram para comemorar os 108 anos da Assembleia de Deus aqui em Macapá. Que bom que você veio.
E ao término desse culto, eu quero ver você sair daqui dizendo: ainda bem que eu vim para esse culto. Será que você já pode antecipar e falar isso agora? 1, 2, 3. Pronto, você já profetizou. O texto que eu li, ele é de uma simplicidade tão grande, ao mesmo tempo é de uma profundidade tão grande, que mudou a minha vida nos últimos 3, 4 meses, quando eu comecei a meditar aqui. Desde criança, servindo a Deus na Assembleia de Deus, eu me lembro que o primeiro culto ao ar livre que eu participei, nós tínhamos um presbítero chamado irmão Olaide Gomes, e o irmão Olaide leu João 14, e ele leu com uma entonação tão emotiva, que ele me fez chorar. E eu era um novo convertido, ainda não tinha tido experiências no mundo espiritual com Deus, e aquilo ficou marcado em mim. Na semana seguinte foi o meu primeiro evangelismo pessoal, e o nosso líder de mocidade, ele distribuiu um pacotinho de panfletos, de folhetinhos, daqueles da Sociedade Bíblica do Brasil, e ele era muito querido, o líder da mocidade, e muito prudente, e ele disse a mim e aos demais jovens: nunca distribua um panfleto sem antes ler o que está escrito nele, porque se alguém te perguntar, você sabe do que se trata. E eu, jovenzinho, novo convertido, obediente, fui para um canto, e lá no canto fui ler o texto, e quando eu li o folheto, eu abri um sorriso colgate. O texto era João 14, porque eu já tinha me afeiçoado ao texto uma semana antes, e agora eu estou lendo o texto. A primeira vez que eu li de olhos abertos. A segunda vez que eu li, eu já li com os olhos semicerrados. Na terceira vez, eu já conseguia falar de cor, e aí eu fiquei feliz. Chamei o meu amigo, meu companheiro de evangelismo, e disse: aconteceu o meu primeiro milagre na igreja dos crentes. E ele falou: qual? Eu decorei João 14. E quando eu falei que tinha decorado João 14, ao invés dele ficar feliz e dar um glória a Deus, ele esnobou. Ele disse: João 14 não é milagre, porque todo crente conhece de cor. Ele me jogou um balde de água fria. Mas com o passar do tempo, eu descobri que ele não estava errado, que de todos os textos da Bíblia, alguns os crentes memorizam eles. João 14 é um desses. Quer ver a prova? Lembra o que está escrito em João 14? Não se turbe, credes em Deus, porque na casa de meu pai, porque se não fosse assim, vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha que coisa linda. Você percebeu no final a empolgação dos irmãos? Eu li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa, e alguns textos da Bíblia, eu confesso aos irmãos, isso não é pecado, quando eu começo a ler, me dão sono. Tem horas que eu estou lendo a Bíblia e eu desanimo, principalmente quando chego nas genealogias. Esse que gerou aquele, que gerou aquele outro. Ninguém merece isso. Mas alguns textos da Bíblia, quando a gente lê, o coração da gente queima. Quem já percebeu isso? Agora a pergunta que fica é: por que alguns textos nos fazem dormir, outros textos nos fazem apenas observar, e alguns textos nos fazem ter vontade de adorar? Eu tenho a resposta. A resposta é simples. A Bíblia não é um livro comum. Esse livro, para chegar na nossa mão, como está aqui agora, levou 1600 anos, quase 2 milênios. 1600 anos para que esse livro chegasse à nossa mão como ele está. Imagine você que o primeiro escritor da Bíblia nunca viu o último escritor da Bíblia. O escritor do Gênesis e o escritor do Apocalipse estão 16 séculos separados. Mas quem já leu a Bíblia inteira sabe o que eu vou falar. Parece que os dois escritores, o do Gênesis e o do Apocalipse, sentaram numa mesa e chegaram à seguinte conclusão: eu começo a história e você termina ela. Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva. Apocalipse termina com um casamento entre Jesus e a igreja do Amapá, que está fazendo 108 anos de idade. Olha que interessante, coisas mais ainda. A Bíblia foi escrita por diversos tipos de pessoas. A Bíblia foi escrita por reis, por sacerdotes, por profetas. A Bíblia Sagrada foi escrita por fazendeiros. A Bíblia Sagrada foi escrita por pescadores. A Bíblia Sagrada foi escrita por gente como a gente. Então,
é um livro sagrado, porque para nós ele é caro por conta das suas histórias. E esse livro é um livro que eu chamo de livro místico. O que é algo místico? É algo que transcende, é algo que a mentalidade humana não consegue compreender. Eu sou um leitor contumaz. Eu já li mais de 5.000 livros na minha vida, entre livros da Bíblia e livros seculares. Quando eu me tornei deputado federal, precisei reaprender uma outra matéria que eu não conhecia. Então eu amo ler. Só que a maioria dos livros que eu já li, 90% deles, quando eu olho para a estante, estou entediado e quero ler, eu pego o livro porque ele me chama a atenção, aí eu começo a ler a primeira página, na segunda página eu já devolvo para a estante, porque me vem quase toda a memória, porque eu já sei o que está escrito. A Bíblia não é assim. Eu leio esse livro desde criança, e tem vezes que eu abro a Bíblia e eu me apavoro, eu digo, meu Deus, parece que eu nunca li isso. O Senhor disse, você já leu, só que eu não te revelei. Existe um momento em que você lê e um momento em que o Espírito Santo quer te ensinar. De onde é que pregadores tiram essas mensagens possantes e poderosas? Não é por causa do seu intelecto, é por causa da intimidade com o Espírito Santo, que resolve revelar o texto. A Bíblia Sagrada tem alguns segredos. Por exemplo, a nossa Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, sabia disso? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi o Gênesis, foi o livro de Jó. O livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Se é o primeiro livro, por que ele não está antes do Gênesis? Porque a Bíblia não foi escrita para ser um livro comercial. Quem escreveu os livros não pensava em vender. Então foi com o passar dos anos, e muitos anos, 1600 anos, que juntaram em um compêndio. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca, ajuntamento de livros. Uma vez num debate eu tive que debochar de um homem. Era um intelectual, um professor de uma universidade de esquerda, e ele olhou para mim e disse, você, um homem tão inteligente, vai me dizer que acredita num livro que tem mais de 40 autores? E eu falei para ele, é muito difícil acreditar num livro que tenha mais de 40 autores, porque cada autor tem a sua própria impressão. Ele falou para mim, então você está negando a Bíblia? Eu disse, a Bíblia não tem mais de 40 autores, a Bíblia tem mais de 40 escritores. Ele olhou para mim e disse assim, me explica. Eu disse, explico. 40 homens de diversas tribos e nações foram inspirados a escrever a Bíblia, mas a inspiração não veio deles, a inspiração veio do autor verdadeiro. A Bíblia tem mais de 40 escritores, mas ela só tem um autor, e o autor da Bíblia está entre nós aqui nesta noite. Por que é que alguns textos da Bíblia mexem com a gente? João 14 é um deles, e eu já explico. João 14 não saiu da boca de Paulo, não saiu da boca de João. João 14 não saiu da boca de Pedro, nem de Bartolomeu, nem de Tomé, nem de André, nem de Filipe. João 14 não saiu da boca do profeta Isaías. João 14 não saiu da boca do arcanjo Miguel, não saiu da boca do anjo Gabriel, porque eles, embora fossem homens e seres espirituais, santos, tinham o seu peso diante de Deus. João 14 saiu da boca do verbo encarnado. Não, você não entendeu, dei teologia alta demais, vou melhorar. João 14 saiu da boca de Jesus de Nazaré. E quem é Jesus de Nazaré, senão o nosso Deus? Por isso que alguns textos, quando Jesus fala, o coração da gente bate forte. Eu me lembro que na década de 90, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a Bíblia Viva. Todas as partes que Jesus falava estavam em vermelho. Quem é dessa época aqui? Pois bem, por que todas as partes que Jesus fala estão em vermelho? Porque aquelas partes saíram de fato da boca de Jesus de Nazaré, do Messias de Israel. Por isso os textos que saíram da boca dele têm uma profundidade e um peso maior. João 14 saiu da boca dele. Interessante é que mesmo sendo um texto tão poderoso, é ao mesmo tempo um texto triste. E se você me perguntar por que é um texto triste, eu vou dizer, porque logo no início ele já nos fala o que é. Ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração. O que é que está escrito? O Senhor está dizendo, não fiquem tristes, não fiquem sorumbáticos, não fiquem acabrunhados, não fiquem depressivos. Isso tem um porquê. Nesse dia, em João 14, os discípulos amanheceram ao lado de Jesus, possivelmente dormindo no meio de uma mata, porque há 3 anos e meio eles caminhavam ao lado dele. Por 3 anos e meio eles beberam da sua fonte, beberam da sua sabedoria.
Por 3 anos e meio, eles participaram daquilo que nós chamamos em teologia de colégio apostólico. Chamamos como? Pergunte para mim, o que é isso, pastor? Foi um colégio que Jesus fundou quando ele veio aqui a esse mundo. Quando Jesus pisou aqui nesse mundo, Israel, a nação de Israel, eles estavam vivendo um período de opressão tão grande, mas tão grande, que não havia mais entre os judeus esperança e nem alegria. 95% dos judeus não sabiam ler nem escrever nos tempos de Jesus, porque Roma aprisionou os judeus e os tornou escravos na sua própria terra. 75% do ganho de um judeu naquela época era pago em forma de tributação ao governo, porque o governo daquela época, não diferente dos de hoje, sabia o que fazer. Tire da pessoa a escolaridade e dê para a pessoa um jugo pesado em tributação, e eles vão se tornar escravos sem esperança para sempre. Israel vivia nesse sofrimento, não havia esperança. As pessoas produziam, e o que produziam mal dava para sobreviver, mal dava para eles viverem consigo mesmo em uma vida digna. É por isso que nós vamos ver um fenômeno acontecer. Qual fenômeno, pastor? Jesus aparece em Israel. Depois que ele faz o milagre das bodas de Caná, a boca miúda, a notícia começa a correr. Apareceu um homem que começou a fazer milagres. Lembra que eu disse aqui ontem que fazia 400 anos, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, que Deus não fazia milagres na terra? Os milagres apareceram quando Jesus aqui pisou. João Batista não fez nenhum milagre, ele só pregou. Os milagres apareceram quando Jesus chegou. E quando Jesus transformou 6 talhas de água em vinho, as pessoas ficaram eufóricas e começaram a falar: parece que está se cumprindo a profecia do profeta Isaías, parece que o Messias está chegando aí. E com a promessa do Messias, eles sabiam que Deus iria transformar a terra. E as pessoas começaram a abandonar os seus dias a dias e começaram a seguir Jesus. Jesus foi quem inventou essa história de procissão. Por onde ele ia, as pessoas deixavam tudo para segui-lo. Somente lá em Mateus capítulo 5, nós temos pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que pararam para beber da fonte daquele Messias de Israel. Jesus era chamado de Rabi, Rabino ou Raboni. O que significa essas 3 palavras? Rabi, Rabino ou Raboni significa mestre, professor. E o que significa a palavra discípulo? Aluno. Sabia disso? Discípulo é aluno. Então nós mentimos quando falamos que Jesus teve 12 discípulos. Jesus não teve 12 discípulos. Ele transformou 12 discípulos em apóstolos. Ele teve milhares de discípulos. Lá em Lucas capítulo 10, ele mandou uma comitiva de 70 o quê? Ninguém mais lê a Bíblia, Jesus me ajuda. Ele mandou uma comitiva de quantas pessoas? 70. 70 o quê? Discípulos. Ele disse: saiam e preguem o evangelho, curem os enfermos, anunciai o reino de Deus na terra. Então Jesus teve uma escola, e essa escola ele fundou ao ar livre, possivelmente entre o período de 12 anos até 30 anos, que a Bíblia não conta para nós o que aconteceu. São 18 anos de silêncio sobre a adolescência de Jesus, sobre a sua pré-maturidade. Jesus nesse período se embrenhou pelo mundo em busca de conhecimento. E ele possivelmente aprendeu muito com os gregos, porque a cultura grega era a cultura que dominava aquele tempo. Tanto é que Jesus fundou escolas ao ar livre. Ensinar ao ar livre era uma máxima dos gregos, criadas por Sócrates, Aristóteles e Platão, que tiraram as informações dos filhos dos ricos e resolveram ir nos rincões levar informação para os pobres. Jesus absorveu isso e começou a ir pelas ruas, pelas avenidas, a pregar, e as pessoas começaram a seguir. Só que as pessoas não seguiam ele um dia, não era uma semana. Alguns seguiram Jesus por meses a fio. E a pergunta que fica é: esse povo não tinha casa? Esse povo não tinha vida? Não, eles não tinham vida. Tinham casa, mas não tinham esperança. Eles iam para casa e mal faziam para comer. Aí começaram a ouvir o Messias de Israel, e Jesus começou a dar ensinamentos que valia mais do que comida. Ele começou a dizer: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Teve um dia que ele deu um grito, que ele mexeu com o coração da sociedade toda: vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. As pessoas começaram a seguir o Messias de Israel e começaram a beber da sua fonte. E Jesus começou a ensinar com mais força. O mestre da Galileia, o professor, transformou a sua escola não apenas em palavras. Ele começou a ensinar
E houve dias que ele parou a multidão para curar os enfermos. E quando o povo começou a ver Jesus levantar paralíticos, abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, quando o povo começou a ver Jesus tirar morto de dentro da tumba, o povo disse: não temos mais como errar, Ele é o Deus encarnado, vamos segui-lo. Estava indo tudo muito bem, até que Jesus começou a perceber que aquele povo já não prestava mais atenção no que ele pregava, que aquele povo começou a se interessar pelo que ele fazia e não pelo que ele falava. Vai notando aí no seu coração. Houve um tempo em que Jesus fazia milagres e o povo amava os milagres, mas Jesus começou a perceber que eles passaram a amar mais os milagres do que ouvir as palavras que ele tinha para falar. E quando ele percebeu isso, Jesus endureceu o seu sermão, e ele começou a pregar mensagens duras, mas tão duras que o povo começou a debandar. Teve um dia que ele ficou tão bravo que ele mandou todo mundo embora, porque ele começou a falar assim: quer me seguir, tome a sua cruz. Quer me seguir, deixe seu pai e sua mãe. Alguém foi falar para ele: Senhor, mas o meu pai morreu. Ele disse: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Os ensinamentos começaram a ficar pesados e a multidão não aguentou o tranco. Eles queriam ver apenas milagres, não queriam mais ouvir o que ele falava. E eu abro um parênteses aqui para começar a explicar que os dias de Jesus estão voltando nos nossos dias. Ultimamente eu estou cansado. Eu prego há mais de 30 anos. Vocês viram aqui o meu currículo, são quase 100 países do mundo, mais de 4.700 cidades no Brasil onde eu já preguei. Eu prego todos os dias, terça, quarta e quinta de manhã fico em Brasília, quinta noite, sexta, sábado e domingo eu prego. Isso a minha vida toda. Eu estou ultimamente ficando assustado com a multidão que vem me ouvir pregar. Diferente aqui do Amapá, que ontem eu encontrei um povo aqui extremamente vivo. Eu até falei para os irmãos: onde eu costumo pregar eu tenho que jogar fogo no povo. Aqui é diferente, o povo que joga fogo na gente. Mas veja só, mesmo o povo que joga fogo na gente, depois de uma oferta de uns 20 minutos, está todo mundo quieto. Tem gente me olhando com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Mas calma, eu sou valente, já já eu te encontro. Eu sou pregador vai até encontrar um tesouro, né? Então imagine você que nesses últimos dias eu estou cansado de pregar para uma geração que eu chamo de geração zumbi. Só saiu um glória a Deus e ainda meio truncado. Vou falar de novo. Não consigo mais pregar para esta geração zumbi. Você sabe o que é um zumbi? Os crentes não parecem mais igreja, parecem que são atores daquele filme chamado The Walking Dead, mortos que caminham. A pessoa tem a aparência de quem está viva, mas não está viva. A pessoa vem para um culto como esse, senta num banco como esse, cruza a perna, não para de mascar essa desgraça desse chiclete, põe a mão no queixo, fica olhando para o céu, filosofando, dizendo: to be or not to be, that's the question. Querido, aqui pode até parecer um templo de Salomão, mas a essência é do cenáculo. Eu vou falar de novo. Pode até ser bonito como o templo de Salomão, mas o templo de Salomão não tinha o que o velho cenáculo tinha, que era a presença do Espírito Santo descendo sobre todos. Agora o povo começou a acordar. Vem comigo. Veja só, eu estou cansado de pregar para essa geração mais nova, que vem para o culto tratando Deus como se Deus fosse uma espécie de gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, ele aparece com os braços cruzados e diz: pede o que você quiser porque eu vou te dar. O meu Deus não é gênio da lâmpada, Ele é eterno no céu e na terra. Ele pode te dar tudo que você quer e um pouco mais, mas antes de te dar, Ele quer saber o que é que você veio aqui dar para Ele nessa noite. Se você veio aqui só para receber, você é o mais miserável de todos. Mas se você veio aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade, um milagre está à sua espera, e você vai voltar para sua casa pegando fogo nessa noite. Alguém acredita nisso? Então não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus aí. Aquela geração que começou a andar ao lado dele, e ele começou a fazer milagres por misericórdia, gostou mais dos milagres do que da pregação dele. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quer ver as igrejas ficarem cheias e anunciar: tem um revelador aí hoje. Tem alguém vindo que revela CPF. Até hoje eu não entendi esse tipo de revelação. Com todo respeito a quem acredita, Deus tem muito mais a fazer do que revelar placa de carro.
do que revelar a cor do seu bebê que vai nascer daqui uns dias, se é homem ou mulher. Deus tem muito mais para fazer, mas os crentes são afeiçoados a esses sinais pequeninos, esquecem do maior sinal. Qual é o maior sinal, pastor? É a presença dele que está entre nós. Eu estou cansado de pregar para uma geração que trata Deus como empregado. As pessoas olham para o nosso Deus agora e acham que Ele é dono de uma agência matrimonial. Porque quando alguém vai pregar para alguém, a pregação é essa: seu casamento está destruído, vem para a minha igreja. As pessoas acham que meu Deus é dono de um banco, está endividado, vem para o nosso culto. As pessoas pensam que Deus se limita a isso. O meu Deus não é banqueiro, pelo contrário, Ele é dono do ouro e é dono da prata. Ele não tem uma agência matrimonial, embora Ele possa estar dentro do seu casamento. A intenção de Deus nessa noite não é te trazer para um lugar confortável. A intenção de Deus não é ver você no culto chorar meia dúzia de lagriminhas de crocodilo, dizendo: ai, eu estou feliz, senti Jesus aqui. Não, a intenção de Deus hoje é virar você do avesso. É pegar você e te transformar em uma outra criatura. É para isso que serve um culto pentecostal. Pastor, o senhor é contra milagres? Não, eu creio em milagres e ministro milagres. Mas o maior de todos os milagres é justamente aquele que a gente despreza. Não há milagre maior do que o novo nascimento. Não há milagre maior do que ver pessoas se entregar a vida para Jesus e falar: não quero mais aquela vida, eu quero agora abraçar Jesus e seguir Jesus até o arrebatamento da igreja. É nisso que eu creio e é isso que eu venho pregando há anos. Quando Jesus notou que aquela multidão queria ver mais milagres, ai, Jesus, fala ou não fala? Sim ou não? Então levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão, diga: vai doer só um pouquinho. Aquela multidão queria entretenimento. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja ainda é um quartel-general. Você é um soldado que veio do campo de batalha todo lascado. Eu sou um soldado experiente, convocado pelo líder da igreja. Diz: vem cá, soldado, conta para nós como foi que você aguentou o tranco. Eu estou aqui para repartir com você as minhas experiências. Eu não vim aqui massagear o seu ego. Se você quer uma mensagem de autoajuda, não venha num culto onde eu estiver pregando. Se você quer uma mensagenzinha que amorteça o seu coração, não venha para o culto. Digita na internet lá Pablo Marçal. Digita lá Tiago Brunet. Digita lá qualquer outro desse aí. Tem aí uns pregadorzinhos bonitinhos, sentadinhos num banquinho, com a perninha cruzadinha, com um par de óculosinhos no rosto, sendo assim: linda, fofinha. Se você quer, vá atrás deles. Isso aqui é a Assembleia de Deus. Aqui é tutano de Jeová. Tutano. Aqui não é lugar de autoajuda. Aqui é lugar de ajuda do alto. E a ajuda do alto só desce quando você levanta essa sua mão, quando você dá esse grito de glória a Deus, quando você sai da terra e entra na presença do Eterno. Eu estou falando de dias que antecederam a inauguração da igreja. As pessoas naquela época já estavam viciadas em sinais. Quando Jesus percebeu isso, ele começou a dar bronca. A bronca foi tão grande que a escola que ele fundou, que chegou no auge dela, ter 5.000 alunos homens, fora mulheres e crianças, quase 15.000 alunos, terminou a quase zero. Teve um dia que ele deu uma palavra tão bruta, mas tão bruta, que e ele mandou todo mundo embora: sumam daqui. E ele saiu andando sozinho. Aí ele escutou um barulho aqui atrás. Ele parou e olhou. Quando ele olhou, tinha 12. Eu imagino ele olhando bravo e os 12 murchando, um encostando no outro. Olha o que Jesus disse para ele: e vocês? Vocês também não vão embora, não? Aí o líder deles disse assim: e para quem iremos nós? Se só tu tens milagre, foi isso? Se só tu levanta paralítico, se só tu abre os olhos dos cegos, se só tu abre a boca do mudo, se só tu abre o ouvido do surdo, o que ele disse? Para quem iremos nós se só tu tens
palavra de vida eterna. Palavra. Por que é que você acha que a Assembleia de Deus cresceu aqui no Amapá? Os nossos pais só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. A maioria dos nossos pregadores eram analfa de pai, os que sobravam era beta de mãe. Não sabiam ler nem escrever, mas quando eles liam qualquer texto da Bíblia, eles interpretavam com o coração. E quando interpretavam com o coração, Deus lá de cima dizia: é tudo que eles precisam, a minha presença e a minha palavra, a minha palavra e a minha presença. Com 108 anos de idade, nós também temos que fazer um meia-culpa. Nós temos que ter uma autocrítica. Nós erramos em alguns momentos, como assembleianos que somos. Ontem eu dizia aos meus amigos: a nossa marca não pode ser apenas a igreja dos usos e costumes. Nós não podemos ser conhecidos apenas como a igreja dos usos e costumes, não. Nós temos que ser conhecidos como a igreja do poder de Deus, como a igreja da palavra, a igreja da escola bíblica dominical, a igreja do culto de ensino, a igreja do puxão de orelha, a igreja que lava a roupa suja, a igreja que olha para o menino e fala assim: toma vergonha na cara. A igreja que olha para a moça e fala para ela: o seu corpo não é uma bola de basquete para passar de mão em mão no meio da igreja. A nossa igreja é a igreja do ensinamento. E não é porque queremos ver a igreja pura, é porque queremos ver você morar no céu. Aliás, como eu disse ontem, se o céu abrir para nós hoje, a trombeta do arrebatamento tocar, e daqui só 2 crentes subir, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Vem comigo de novo. Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor. João 14 é o encerramento de um ciclo. Pergunte qual? Depois do dia que Jesus viu que só sobraram 12, ele não ficou triste. Ele abraçou os 12 e terminou o ministério somente com eles. Com Jesus eu aprendo uma coisa. Pergunte o quê? Avivamento não é quantidade. Avivamento é qualidade. É sério. É claro que nós nos empolgamos com a multidão, queremos ver a casa cheia, é importante isso para nós, mas para Deus isso é irrelevante. Para Deus, nesse culto aqui dentro, com essas milhares de pessoas, a mente dele funciona assim: ele está num ambiente onde só tem 2 poltronas, a dele e a sua. Entenderam a mente do pregador ou não? Para Deus, esta noite não tem um culto congregacional. Isso é para nós, seres humanos. Para Deus, ele está sentado num trono e só tem um na frente dele, o seu. Pastor, quer dizer que Deus está me olhando? Tá, e por que ele não fala comigo? Você não fala com ele? Pastor, por que ele não manda glória para mim? Você não manda glória para ele. Pastor, por que ele não diz que me ama? Porque você não diz que o ama. Você fica o culto inteiro me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Você é pentecostal, mas está aqui até agora com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Você diz que é pentecostal, mas está aí com a perninha cruzada, olhando para o céu, lixando a unha. E eu nem vou olhar porque eu vi ali atrás um casal trocando carícias dentro do culto. Dá para acreditar nisso? Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui ainda é o templo do Deus vivo. É o templo do Deus vivo. Aqui é o único lugar onde uma andorinha sozinha não faz verão. Não adianta o pregador ser um exímio pregador, um excelente exegeta, um ótimo aplicador da hermenêutica. Se você não estiver ligado no mesmo espírito que eu estou, o céu não pode reverberar sobre você como está reverberando sobre mim. Eu te apresento o caminho. O evangelista, ele é um provocador. Esta é a unção que está sobre o pastor evangelista, que é o meu caso. Eu provoco você, eu te convido para a guerra, eu te chamo para a briga, porque eu preciso despertar a sua alma. Por que o Senhor precisa despertar a minha alma? Porque o que Deus tem na sua vida é muito grande. Você pode nem acreditar no que eu estou dizendo.
Aliás, você não acredita nem em si mesmo, mas Deus acredita. Se você soubesse onde Deus vai te levar depois dessa noite, e o que Ele vai fazer na sua vida por esses dias. Se a pessoa que está do seu lado tivesse esse conhecimento, ela ia pegar o celular e tirar uma selfie agora. Porque se ela tirar uma selfie agora, ela vai ter uma prova que um dia ela sentou do seu lado. Porque daqui a alguns dias, para você ver essa pessoa que está do seu lado, só pela televisão. Não entendeu? Eu vou falar de novo. Daqui uns dias, para você ver essa pessoa que está do seu lado, só se você for no lançamento do livro dela, que será o maior best-seller do Brasil. Só se você for no show que ela vai gravar, porque ela gravará uma música que será cantada no mundo inteiro. Eu estou falando sobre um avivamento que vai te tirar do anonimato e te levar para as obras que o Senhor tem sobre a sua vida. Se você acredita nisso, dá mais um grito, por favor, por favor. Eu vou te dar um ensinamento agora que você nunca ouviu de ninguém. Então se ajeite no banco aí, aperte o cinto. No final, a escola de Jesus terminou com 12 alunos, 12 discípulos, que foram transformados em apóstolos. Quantos eram? Não ouvi? Pergunte ao seu irmão que está do seu lado, que é um bom assembleiano, diga para ele, por que 12? E não 11? Por que 12 e não 12 mais um? Porque eu me recuso a falar o número. Entendedores entenderão. Por que 12? Pergunte para mim, por que 12, pastor? Respire fundo. Roberto, mude a música. Eu sou muito curioso. E eu fui a Israel várias vezes. E uma vez que eu fui, eu parei para estudar coisas que a gente não aprende num seminário comum, só aprende com eles. E sabe o que eu descobri? Pasmem. Cada um dos discípulos de Jesus, dos 12, nasceram em um mês do ano. Eu falei que você nunca ouviu que eu ia pregar. Cada um dos discípulos nasceram em um mês do ano. Nós temos 12 meses do ano. E cada ser humano nascido em um mês do ano tem uma personalidade própria. Minha esposa é psicóloga, de vez em quando eu meto a cara nos livros que ela tem lá e eu fico fascinado. Sigmund Freud, aquele psicanalista austríaco, o pai da psicanálise, o pai dos psicólogos, ele estudou milhares de pessoas e ele foi mapeando. E ele chegou a 4 tipos de temperamentos. Nesses 4 tipos de temperamentos, ele encontrou subgrupos, 3 em cada grupo. Inclusive, ele faz uma máxima dizendo que existem 12 tipos de seres humanos no mundo. A raça humana inteira pode ser dividida em 12 grupos. Um é fleumático, o outro é expansivo, o outro é colérico, o outro é sanguíneo, o outro é chato de galocha. E assim vai, cada ser humano é de um jeito. E olha o que eu encontrei nos estudos. Como cada discípulo de Jesus nasceu em um mês do ano, se voltássemos no tempo, eles seriam guiados por aquilo que nós chamamos hoje de horóscopo. Quem aqui é da época do horóscopo? Olha o problema agora. Quem aqui não sai de casa sem ouvir horóscopo? Ah, só eu e a senhora, o resto é tudo santo, viu? Tudo assembleiano, nasceram, foram apresentados no púlpito da igreja. Ah, seu coisa ruim. Vou perguntar de novo, quem aqui ouviu horóscopo? Ó, já melhorou. Pior, quem aqui saiu de casa, ouviu o horóscopo e chegou de noite e falou assim, mãe, bateu? Quem? Levanta a mão para eu ver. E aí, funciona ou não? Escute, não, aquilo lá não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com macumba. Deus, quando criou o universo, Ele estabeleceu uma conversa com o cosmos. E Ele disse, cada ser humano nascido em um período do mês, ele terá uma personalidade própria. Eu nasci no dia 12 de outubro, dia das crianças. E eu encontrei irmãos que nasceram no mesmo período que eu, ao redor do mundo inteiro. E sabe o interessante? Eles têm as mesmas aptidões que eu tenho. Não são iguais, semelhantes, somos parecidos. Eu gosto de literatura, eu gosto de ler, eu gosto de poesia, eu gosto de arte. E eles também gostam.
A minha esposa é nascida num outro período. Ela encontrou irmãs ao redor do mundo, de outros países, que elas têm as mesmas aptidões. Parece que Deus criou uma engenharia no cosmos, dizendo assim: os seres humanos vão se dividir em 12 grupos. Os que nascerem nesse período vão ser parecidos assim, os que nascerem nesse período serão parecidos assim, assim por diante. Não tem nada a ver com misticismo, nem com feitiçaria. É uma engenharia que Deus criou. Olha só, Deus só fez isso com a raça humana. Se você pegar os leões, quem já viu um leão aqui, nem que seja em foto? Quem já viu em vídeo? Quem já viu 2 leões? 3? Que diferença tem um para o outro? Quem já viu girafa? Quem já viu 2 ou 3? Quem já viu elefante? Pois bem, olha que interessante. Os animais foram criados, parece que em uma fábrica, e Deus parece que fez deles clones, porque todo animal criado de uma raça é igual ao outro animal criado daquela raça. Eles são feitos na aparência e no jeito de viverem. Aí Deus falou: a raça humana é minha imagem, minha semelhança. Então com eles eu vou trabalhar diferente. Eu vou criar temperamentos. Aí Jesus criou essa figura linda que está do seu lado, que se você pisar no calcanhar dela, pense num ser que vira aquele cantor japonês que estava aqui, como é que é o nome dele? Juliano. Eu cheguei ali, olhei para ele e falei assim: hoje você está frito. Ele falou: por quê, pastor? Eu disse: a sua mulher está vestida de Juma Marruá, que ela estava com uma roupa de onça. Porque a gente sabe que tem pessoas bravas, tem pessoas tranquilas, tem pessoas bravas. Aí Deus criou isso para a raça humana. Aí Jesus vem e no meio de milhares Ele selecionou 12. Ali nos 12 estão o temperamento da raça humana inteira. E sabe o que é mais lindo? Jesus olhou para os 12 e disse assim: não interessa para mim o seu temperamento. Não importa se você é tímido igual João, ou se você é expansivo igual Pedro. Não importa se você é cri-cri igual Tomé, ou se você é barraqueiro igual André. Não me interessa. O que me interessa é que se você cruzar o meu caminho e me dar uma oportunidade, eu transformo você no maior ganhador de almas da sua história. Sabe o que eu aprendo naqueles 12? Era a maneira de Jesus falar assim: não tem desculpa. Não venha você com desculpa. Não, pastor, é que eu sou assim, eu sou assado. Não tem assim nem assado diante de Deus. Temperamentos diante de Deus e nada são a mesma coisa. O que importa é a gana, a vontade e o desejo que está dentro de você. Se Deus encontrar aqui dentro agora uma pessoa que fala assim: eu vou mudar de vida, não tem demônio que segure essa pessoa. Não entendeu? Eu vou falar de novo. Se você nessa noite: ah, pastor, eu queria que um profeta profetizasse para mim, então eu vou te dar o direito de encontrar nessa noite ainda o maior profeta do seu tempo. E ele não está dentro dessa igreja. Você vai chegar na sua casa e antes de dormir vai lá no espelho. Você vai encontrar um cidadão ou uma cidadã do outro lado. Ali está o maior profeta da sua vida. Tenha um diálogo com aquela imagem assim: toma vergonha na cara. Para de jogar a culpa nos pais. Para de jogar a culpa na sociedade. Para de jogar a culpa na política. Para de jogar a culpa no vizinho. Para de falar da cor da sua pele. Para de falar que você é banguelo. Para de falar que você não estudou. Para e toma um jeito na sua vida. Deus não consegue ajudar covardes, mas Deus cata a mão do fraco e salta muralhas com ele. Tudo na vida depende de você. Ei, se você não acreditar na sua história, quem vai acreditar? Enquanto você, garota, ficar olhando para aquela menina, aquela blogueira, aquela Kéfera, ou sabe Deus quem que você se espelha, enquanto você fica olhando aquela boca toda formada, aquele olho pintado à mão, aquela pele bonita e falar: eu nunca serei como ela. Enquanto você se depreciar, o diabo vai se alimentar disso e vai te jogar dentro do limbo do inferno. Cada ser humano foi feito por Deus na ponta do lápis. Você é uma obra de arte. Não interessa o que as pessoas falam, o que interessa é o que você pensa de si mesmo. O que interessa é o que Deus diz ao seu respeito. O diabo sempre vai falar que você não presta, não vale, não vai para lugar nenhum. Deus, para Deus é diferente. Para o homem, quanto pior, né? Para Deus, quanto pior, melhor. Não, vou dar uma outra palavra, talvez essa você entenda melhor assim. Todos os homens e mulheres, ao entrarem pela porta da igreja, entram em forma de lixo. Mas antes do culto, quando encontram Jesus, são transformadas em luxo. Alguém entendeu? Vou falar de novo.
Você já foi lixo, agora você é luxo. Você não é normal. Eu disse ontem e repito hoje, eu não estou pregando para gente que veio aqui porque não tinha coisa melhor para fazer. Eu estou pregando para a nata da sociedade. Eu estou pregando para embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus. Eu estou pregando para homens e mulheres que, se crerem no que eu estou pregando, sairão por aquela porta e ainda hoje a sua sombra poderá levantar um paralítico no meio da rua. A sua voz poderá expulsar um demônio. E se você crê nisso, só para não perder o costume, dá mais um grito de glória aqui dentro, por favor. Ele escolheu aqueles 12, e os 12 caminharam com ele por 3 anos e meio. E olha que ele tinha uns do lado dele que eram difíceis. Pense num Pedro que só trocava a mão pelos pés, acabava com o culto, andava com uma espada escondida na cintura, arrancou a orelha de um soldado, negou Jesus 3 vezes na noite que Jesus foi traído. Pedro afundou nas águas. Um dia Pedro deixou Jesus tão bravo que Jesus, ao invés de chamar ele num canto e dar um puxão de orelha em particular, Jesus gritou: o diabo está querendo se andar com você, seu infeliz. Não conta para ninguém. Um dia Jesus perdeu a estribeira, olhou para Pedro e disse assim: para trás de mim. Não ouvi. Não, tem alguma coisa errada. Para trás de mim, Zé Pilintra. Não. Exu Caveira. Não. Pombagira. Não. Quem estava dentro de Pedro? Quem é mesmo Satanás? A estrela da manhã caída? O arqui-inimigo de Deus? O líder rebelde que fez cair 1/3 das estrelas do céu? Ele estava dentro de Pedro. E daí a gente entende tudo errado quando Jesus olhou para os 12 e disse: um entre vós é o diabo. E todo mundo olha para o Judas. E não era Judas. Quem estava endemoniado era Pedro. E sabe o mais bonito? Jesus nunca mandou ele embora. Se Pedro fosse membro da minha igreja, eu tinha dado a carta para ele. Eu dava até uma oferta: vai congregar lá com o pastor, e assim que ele é mais tranquilo do que eu. A sorte de Pedro que ele não congregava comigo, eu não teria paciência com ele. Jesus teve paciência até o limite. Aí Jesus falou: para trás de mim. Olha o que Jesus está dizendo: para trás de mim, Satanás. Mas Pedro fica. Não, vou falar de novo: para trás de mim todos os demônios, mas Pedro fica, porque eu tenho paciência com ele. E não é que Pedro foi transformado em uma bomba atômica do céu. Se Jesus mudou a vida de Pedro, ele vai mudar a vida do seu filho também. Vai mudar a vida da sua filha, pode mudar a vida do seu marido, pode mudar a vida da sua esposa. Ele nunca mudou. Jesus caminhou com esses 12 até João 14. Mude a música, Beto. João 14, eu quero que você veja a cena. Estamos em uma clareira, em um monte, todo mundo acordando de manhã. Eles olham para um canto, lá está Jesus fazendo café. Eu amo assistir aquela série The Chosen. Ali tem um Jesus mais legal que eu já vi na vida. Aquele é meu parceiro. Aquele outro Jesus de antigamente, eu ficava muito triste, é muito bravo, né? O Jesus da série Chosen é muito humano. Eu imagino ele daquele jeito. Jesus fazendo café, dizendo: bom dia Pedro, bom dia João, vamos tomar café. Todo mundo tomando café e os meninos falando: Senhor, qual é a aula de hoje, Rabi? E o mestre dizendo: hoje não tem aula. Por quê? É feriado? Não. Por quê? É Shabá? Não. Por que não tem aula? Porque eu estou fechando a escola hoje. Por quê, mestre? Porque vocês, meus alunos, passaram em todos os testes. Hoje é o dia da formatura de vocês. Se você ficou feliz, por que eles não ficaram? Lembra que eu falei que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica? O Evangelho também não está. João 14 tinha que ser escrito ali do lado de João capítulo 20. É o encerramento da epopeia de Cristo. Os discípulos caminharam com ele 3 anos e meio. E Jesus falou para eles: agora terminou. Eu imagino eles perguntando: por que, Senhor? E Jesus falando: vamos voltar à primeira aula? Vocês lembram que aprenderam comigo na primeira aula?
eles buscando na memória e Jesus tendo que falar. Na primeira aula eu disse assim: é chegado o reino de Deus na terra. Sim, Senhor. E hoje na última aula eu digo assim para vocês: eis que o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia! Olha que coisa bonita. Ele chegou dizendo: eu estou trazendo o reino de Deus para a terra. Agora ele vai embora dizendo: posso ir embora. Por quê? Porque o reino de Deus entrou dentro de vocês. Cada um de vocês agora é uma brasa de fogo tirada do altar. Por onde vocês passarem, vocês vão esbugalhar a boca de Satanás. Vocês vão fechar o inferno, vão saquear o inferno e vão povoar o céu. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não importa o tamanho do demônio, é só falar: sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por onde vocês passarem, o reino de Deus ficará aberto, e cada um de vocês será uma porta para se entrar no céu. Era para ser um dia de felicidade, sim ou não? Mas os discípulos não ficaram felizes. Aí Jesus começou a dizer: não se turbe o vosso coração. Jesus começou a tentar entender porque eles estavam tristes. Ora, está terminando um ciclo, está saindo da escola. Quem aqui já se formou alguma vez na primeiro grau, segundo grau? Quem já se formou? O resto ninguém nunca estudou? Vou perguntar de novo: quem já teve pelo menos uma formatura na vida, do primeiro grau, segundo grau? Você lembra o dia da formatura? Foi alegre ou não foi? Você estava toda bonita, estava lá feliz. Você chegou, olhou para a cara daquela professora, filha do cão com a pomba gira, aquela que te atormentava. Gente, eu estou com 52 anos, até hoje eu acordo suando frio à noite. Minha mãe fala: o que foi? Eu digo: a dona, quase que eu falei o nome. Ela fica gritando no sonho: cadê a prova, Feliciano? Cadê o trabalho? Eu já saí da escola tem mais de 30 anos, até hoje eu sonho, é trauma. Imagina o dia da formatura, você está livre daquela praga. É um dia de felicidade, sim ou não? Também é um dia que você vai olhar seu melhor amigo, o coração vai ficar apertado, mas vocês vão sair para uma nova história. O dia da formatura é um dia alegre. Para os discípulos foi um dia triste. E Jesus não compreendia por que eles estavam tristes. Tanto é que Jesus fez com eles, ele fez para eles algumas palavras, umas promessas, que até para pregar é difícil. Qual é o sonho de todo professor? É que o aluno se torne melhor do que ele, sim ou não? Como Jesus era um professor, um mestre, ele vai dizer assim para os seus discípulos: vocês vão ser melhores do que eu. Isso soa como heresia. Como é que alguém aqui na terra pode ser melhor do que ele? Mas não saiu da minha boca, saiu da boca dele. Olha ele dizendo: vocês farão as obras que eu faço, mas farão outras maiores. Entendeu ou não? Imagina, você viu ele trazer Lázaro depois de 4 dias morto da tumba. Ele diz: eu ressuscitei Lázaro, mas vocês vão fazer coisas maiores. Ele abriu os olhos de cegos, e ele está dizendo: eu abri o olho do cego Bartimeu, mas vocês farão obras maiores. Agora se segura aí. Ele fez um milagre que é extraordinário, e foi o que mexeu com a mente dos religiosos da sua época. Ele disse assim: perdoados são os seus pecados. Para muitos crentes, o maior milagre é um paralítico andar. Se um paralítico anda aqui nessa noite, a igreja inteira cai no chão. Mas quando uma pessoa aceita Jesus, alguns ficam aí abrindo a boca de sono, correndo, indo embora. Qual milagre é maior? Perdoar os pecados de alguém, ou um paralítico levantar e andar? Não há milagre maior do que o perdão dos pecados. E aí vem ele, o Deus eterno, que deu sua vida na cruz, e disse assim: eu perdoei pecados, e vocês também vão perdoar pecados. Tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. E nem esta palavra deixou os discípulos felizes. Então Jesus tem que entrar na mente deles e entender por que é que eles estão tristes. Se eu já falei que eles vão fazer milagres, se eu já falei que eles terminaram, que o reino de Deus está dentro deles. Aí Jesus entendeu. E quando Jesus entendeu,
Ele fez uma promessa, e a mais maravilhosa de todas. Jesus percebeu que eles não estavam mais preocupados com milagres. Jesus percebeu que eles não estavam mais preocupados nem com as palavras dele. Por quê? 3 anos e meio aprenderam tudo. Eles estavam preocupados com outra coisa. Pergunte o quê? Com a presença. Aleluia. Eles se afeiçoaram tanto a Jesus, que embora gostassem de ver milagres, de ver multiplicação de peixe e pão, de ouvir as palavras, eles estavam tão acostumados com a presença deles, que quando Jesus disse, eu vou embora, o semblante deles caiu. Alguém aqui já perdeu alguém que você amava muito? Em fevereiro eu enterrei a minha mãezinha. Que tristeza. Tem 3 semanas atrás eu acordei, estava no hotel, eu sonhei com ela. Eu briguei comigo mesmo. Eu queria voltar para o sonho para continuar vendo ela. A gente começa a se julgar falando, por que a gente não deu valor quando estava aqui? Poderia ter feito mais, poderia ter aproveitado mais, poderia ter beijado mais, mas agora já foi. Foi esse sentimento que os discípulos sentiram. Quando Jesus disse, eu vou embora, eles não se preocuparam mais com milagres, não se preocuparam mais com palavras. Eles começaram a falar, o que nós vamos fazer sem ele? Jesus era uma espécie de irmão mais velho. Lembra quando você era criança? Todos os moleques da rua querendo te bater, aí chegava o seu pai. Todos os moleques da rua corriam, aí você ficava forte. Lá vem o seu irmão mais velho, a sua mãe te defender. Era disso que eles precisavam. Eles queriam segurança, e a segurança estava na presença dele. Só que ele disse, eu vou para o Pai. Quando ele percebeu que eles foram ficando tristes, ele disse assim, eu vou, mas eu volto. Eu estou indo preparar lugar, e depois eu volto para pegar vocês todos, para que onde eu estiver, estejais vós perto de mim também. E partindo para o encerramento, eu quero chamar a sua atenção, assembleiano. Nesses 108 anos de existência da igreja em Macapá, se você pudesse essa semana ter uma chance de sair da sua casa, do seu escritório, da sua fábrica, e encontrar o crente mais velho dessa cidade, e pudesse sentar com ele para tomar um café ou comer um açaí, e falar assim para ele, me conta como era antigamente. Você entendeu o que eu estou falando? Você vê os irmãos falarem assim, nós não tínhamos ouro nem prata, mas a gente tinha o levanta e anda. Não tinha instrumentos bonitos, era só a sanfona e o pandeiro. Não tinha essas letras bonitas do pastor Samuel que cantou aqui, nos leva ao céu. Era só o foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Iríamos ouvir os irmãos falarem assim, delegacia de crente, tinha outro nome, não era 24ª DP, delegacia de crente se chamava círculo de oração. Entendedores entenderão. Crentes de 30, 40, 50 anos atrás sabem o que eu estou falando. Nenhum de nós levávamos nenhum de nós na justiça. Líamos o que está escrito, um irmão não deve levar o outro até o juízo. Quando tínhamos um problema, o pastor falava, escreve num bilhetinho, leva lá para o círculo de oração. Um dia eu estava num culto lá onde eu nasci, e uma irmã no domingo pediu a palavra, e o pastor deu ela a palavra, e ela falou, minhas irmãs, ela virou só para o círculo de oração. As irmãs lembram de 3 meses atrás que eu trouxe um bilhetinho para as irmãs orar? A irmã Maria levantou a mão, sim minha filha. Irmã Maria Banguela, sim minha filha, foi na minha mão que você deu. Ela disse, então, estou aqui para dar o testemunho. A irmã que pegou o bilhete não sabia nem ler. Ela não sabe até hoje que a irmã pediu. Ela pegou o bilhete e colou aqui debaixo. Oração, 1, 2, 3, 4, 5 horas. Uma semana, 2, 3, 2 meses, 3 meses. Aí a irmã foi dar o testemunho. Essa semana o milagre aconteceu. Eu saí da casa do Dr. Roberto, um advogado, e ele me mandou embora e não pagou meus direitos. Vim falar com o pastor mandou trazer para o círculo de oração. As irmãs oraram,
Essa semana eu estava em casa, 3 horas da manhã, bateram na minha porta. Eu abro a porta, doutor Roberto. Pois não, doutor Roberto. Ô Maria, quanto que eu te devo? Eu falo, doutor Roberto, mas deixa isso para amanhã. Diz, não Maria, eu preciso dormir. Eu disse, então vai para casa dormir. Eu disse, eu não consigo. Por quê? Tem uns 2 meses e meio que eu vou dormir. Eu viro para um lado, vem uma voz e diz, paga Maria, senão não dorme. Eu viro, paga Maria, senão não dorme. Paga Maria, senão não dorme. Paga Maria, senão não dorme. Maria, quanto que eu te devo, Maria? Delegacia de crente. Chamava-se círculo de oração. A nossa confiança não estava aqui. A nossa confiança estava aqui. E por que a nossa confiança estava na vertical? Porque a presença dele nunca faltava. Você quer entender o que é a presença? Eu vou deixar um rei falar com vocês agora. Um rei famoso da Bíblia, que até cabeça de gigante arrancou. No fim da vida, ele fez um meia-culpa, ele fez uma autocrítica, ele viu a vida dele como estava terminando. Ele entrou no quarto dele e começou a gritar, Deus, quer tirar alguma coisa de mim? Tira o reino, tira a fama, tira a riqueza. Deus olhou para ele e disse, por que você está falando isso? E ele dizendo, só não retires de mim só não retires de mim a sua presença. Está faltando presença. Estamos confiando demais na força dos nossos braços, na força do nosso intelecto. Está faltando a presença dele. Os discípulos perceberam que sem a presença dele não valia a pena estar ali. Quando Jesus entendeu que o que eles queriam era a presença dele, Jesus ficou feliz e é o que ele prometeu. Gente, já vou resolver o problema. De que forma, Senhor? Eu vou, mas eu mando um outro no meu lugar. Eu vos enviarei um outro consolador. A palavra outro consolador na língua grega, que o Novo Testamento foi escrito no grego, significa assim: eu mandarei um gêmeo meu. Mandarei meu irmão gêmeo. Mandarei alguém igualzinho a mim. Ele não é maior do que eu e ele não é menor do que eu. Quando ele chegar, ele vai encher a vida de vocês de alegria. Os discípulos não perguntaram com a boca, perguntaram com a mente: quem é esse que o Senhor vai mandar? E Jesus disse: o Espírito Santo da verdade. Ele faz questão de dizer o Espírito da verdade, porque muitos espíritos são mentirosos, mas o dele não é. Os espíritos que mentem são Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Esses mentem. O Espírito Santo, esse não mente nunca. A diferença entre ele e os outros espíritos é gritante. Você vai em um centro de feitiçaria, os espíritos que descem chamam as pessoas de cavalo. Você nunca vai ver o Espírito Santo chamar aqui dentro alguém de cavalo, porque cavalo só dá coice e pode ser domado. O Espírito Santo não quer te domar, e ele não quer sentar em cima de você para te conduzir. O Espírito Santo quer ser seu parceiro. Ele não desce sobre cavalos, mas ele desce sobre ovelhas do pasto do sumo pastor. Quando Jesus disse: eu enviarei para vocês o Espírito da verdade, que o mundo não vê, porque não conhece, mas vós o conheceis. Aí Jesus libera duas palavras, preste atenção: mas vós o conheceis, e ele estará convosco. Mas não termina aí, ele também estará em vós. Isso aqui é interessante, pastor. Jesus está dizendo que o Espírito Santo ia chegar, mas ele não ia vir e entrar dentro deles de uma vez. Primeiro ele diz: ele vai vir e ele vai estar com vocês. Vai estar convosco. O que é estar convosco? É estar andando do seu lado. Tem um jovem aqui que pode... aquele garoto bonito, você pode vir aqui. Esse aqui, não, esse aqui de vermelho. Você, rapidão, rapidão. Vem, sobe aqui, rápido. Espírito de tartaruga, eu te repreendo. Vem cá. Pega aqui na minha mão. Eu sou você, ele é o Espírito Santo.
Jesus está dizendo, Ele vai chegar e Ele vai ficar convosco. Você vai para a escola, você para, Ele para. Você vai para o trabalho, Ele está conosco. Agora, veja isso. Quando Ele está conosco, Ele não tem o controle da nossa vida. Ele trabalha em parceria. Tem dias que você quer ir para lugares que Ele não vai. E aí sabe o que Ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Você vai tentar, mas você é rebelde. Mas você quer. Só que Ele não é seu dono. Vai chegar uma hora que Ele não vai brigar mais com você. Ele vai te soltar e você vai sozinho. Por que Ele faz isso? Porque Ele está conosco, mas Ele ainda não está em nós. Conosco. O desejo dele é manter um nível de intimidade com você tão grande que Ele não quer mais caminhar do seu lado. Ele quer andar dentro de você. Aí é mais ou menos isso, ó. Qual é a diferença dos nossos velhos pais para esta jovem geração? A nossa geração tem o Espírito Santo com. Os nossos pais tinham o Espírito Santo em. Entendeu isso ou não? Nossos velhos atingiram um nível de santidade e pureza tão grande que o Espírito Santo habitava dentro deles. E na nossa geração, o Espírito Santo visita. Há uma diferença entre visitar e habitar. Quem visita vai embora, quem habita mora. E quando Ele habita em nós, o que acontece, pastor? Agora é uma coisa muito linda. Qual o seu nome? Daniel. Você é casado? Não. Graças a Deus. Mão esquerda na minha cintura, Daniel. Segura firme. Mão direita em cima da minha mão direita. Fecha os dedos aqui. Pé direito. Mão firme na minha cintura. Segura firme. Pé esquerdo. Vamos andar. Escute aí. A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os... Olhe para suas mãos. Você acha que essa mão aí cura alguém? O que é que você viu aí na sua mão? Calo, esmalte, olho de peixe, unha encravada? Você acha que essa mão aí cura alguém? Mas por que a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão? Vou te mostrar agora. Quando o Espírito Santo está dentro de você, quando você vai colocar a mão sobre o enfermo, não vai uma mão só. Não é a sua mão que o demônio respeita, é a mão de quem está dentro da sua mão. Quando você vai expulsar um demônio, você vai apontar: saia em nome de Jesus. Não é o seu dedo que ele respeita, tem alguém dentro de você. Esse alguém é criador do céu, é criador da terra. Eu vou, mas ele vem. Segurem aí, figura firme. A Bíblia diz: porão, onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Olha para o seu pé. O que tem aí? Joanete, frieira, chulé infernal. A revelação está descendo. Se eu pedisse para os homens dessa igreja tirar o sapato agora, ia ter gente que fala: eu estou no inferno, pastor. Ia subir um cheiro de queijo parmesão que só Deus na causa. Então me explique, como é que o seu pé toma posse de algum lugar?
Vamos lá, vamos ver se você é bom agora, hein? Segura na minha cintura. Equilíbrio. Pé direito. Levanta. Levanta. Quando a Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar eu te dou por herança, é porque quando você pisa, Ele pisa com você. Não é você que os demônios respeitam, eles respeitam Deus Criador que está dentro de você. A pergunta que fica agora é: como é que Ele vai ficar dentro de você, se você não leva uma vida consagrada? Se você passa horas no TikTok vendo pornografia, se você fica debochando dos cultos pentecostais com aqueles palhaços que ficam fazendo recortes e rindo das manifestações, das coreografias que existem num culto pentecostal, se eu que sou homem fico triste, imagina ele. Muito obrigado, Daniel. Posso orar por você? Senhor, que a geração do Daniel seja uma geração de profetas, que a oração da família por ele tenha um cantinho especial no céu, e se é verdade, da mesma unção que o Senhor me deu, eu reparto com a vida do Daniel. Pode chorar, Daniel. Eu encerro aqui. O que temos feito com a presença do Espírito Santo? Ele não é uma coisa, ele não é um vento, ele não é água, ele não é fogo e ele não é óleo. Tudo isso são símbolos dele. O vento esparrama, o Espírito Santo esparrama. A água limpa, o Espírito Santo limpa. O fogo queima, o Espírito Santo queima. O óleo consagra, o Espírito Santo consagra. Mas ele não é uma coisa, ele é alguém. Ele é um ser que tem aptidões de um ser. O Espírito Santo fala, ele toca, ele caminha. Um dia, se o pastor deixar, eu quero vir aqui para dar um estudo para os irmãos do capítulo 11, 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios. No capítulo 11, Paulo fala do culto. As mulheres têm que se portar de um jeito, os homens também, porque os anjos estão no culto. Paulo diz que o céu e a terra se misturam na hora do culto. No capítulo 12, Paulo vai falar: um é o Espírito que opera em todos, e a cada um é dado pelo mesmo Espírito um dom. E Paulo lista os 9 dons do Espírito Santo. Aí entramos no capítulo 13. Paulo começa com um poema: ainda que eu falasse. Todo mundo fica pensando, esse aí é o amor a Jesus, é o amor a Deus. Não, não é. A Bíblia não foi escrita em capítulos, capítulos foram colocados por homens. Paulo está escrevendo uma carta e está dizendo: o nosso culto não é normal, ele se mistura com o céu. Coisas sobrenaturais acontecem no culto através do Espírito Santo que libera os dons. Aí Paulo inicia o capítulo 13 dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas não tivesse amor. Amor a quem? Amor ao Espírito Santo. O mesmo amor devotado a Jesus de Nazaré é o mesmo amor que devemos ter com o Espírito Santo. Paulo está dizendo: se vocês não tiverem carinho por ele, olha o que ele diz, versículo 8: havendo línguas, cessarão, havendo profecias, serão aniquiladas. 1 Coríntios 13, 8. Você sabia que uma igreja pentecostal pode perder os dons? Que um crente batizado com o Espírito Santo pode falar em línguas, pode parar de falar em línguas? Que alguém que foi usado em profecia pode perder tudo da noite para o dia? Paulo explica: não entristeçais a quem? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma coisa, ele não é um fantasma, ele é Deus.
E eu estou pregando e ele está passando uma vistoria no meio dos castiçais. É ele que está dizendo: eu te quero de novo, eu quero te incendiar de novo, eu quero te dar dons de novo, eu quero te levar para um novo patamar, eu quero renovar a sua vida, eu quero renovar o seu ministério, eu quero te dar tudo aquilo que eu prometi te dar, mas você primeiro tem que reconhecer que eu estou aí. Só lembramos do Espírito Santo quando cantamos um hino ou outra coisa. Aí no capítulo 14, Paulo dá um ensino sobre o que a gente deve fazer com as línguas estranhas. Porque o crente pentecostal assembleiano, ele busca o batismo, ele recebe o batismo, ele não sabe o que faz com ele. Aí vai diminuindo, até que depois de 2, 3 meses, 3, 4 anos, o crente que falou em línguas não sente mais falta de falar e para de falar. E ele não sabe o que acontece no mundo espiritual quando isso ocorre. O Espírito Santo está aqui. Foi Ele que iniciou essa obra 108 anos atrás. E Ele está aqui para mim, dizendo para você através de mim: eu nunca mudei. Se eu encontrar alguém que me ame como aqueles crentes há 108 anos atrás me amavam, eu dou para vocês de novo. Como é que é o nome da irmã? Aquela irmã de Maria Isabel foi batizada nas águas, recebeu Raimundo Araújo, foi batizada nas águas, e quando ela saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ela, aqui no Macapá. Ela falou em línguas estranhas, para Jesus pegar e dar para ela o dom de variedade de línguas, e ela falar em hebraico. Uma mulher ribeirinha, que não sabia ler nem escrever, falando em hebraico. E um judeu aqui, que a família está aqui até hoje, foi testemunho e disse: eu escutei ela falar coisas grandes de Deus. Isso não é mentira. O nosso Deus nunca mudou. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Quem acredita nessas coisas? Fica de pé comigo, por gentileza. Feche seus olhos. Eu vou fazer um convite nessa noite. Daqui a pouco já vem a vigília. Aliás, já começou a vigília. Já é 11h08. Feche os olhos. Eu queria orar aqui na frente com um crente que tenha coragem de falar assim: pastor, eu já fui mais crente e eu queria voltar a ser. Eu queria ser como antes. Tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim? Meu bispo, que coisa linda. Isso é lindo. Eu creio nisso. Enquanto vocês chegam, nós vamos chamar o Espírito Santo. Aleluia. O que fazer quando Ele
Aqui. Vai renovando, Senhor. Mais que ser bem-vindo. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, desejamos outra vez. Desce sobre eles. Aqui. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. Faz de novo. Levanta profetas de novo. Libera os dons de curar os enfermos de novo. Levanta pregadores de novo. Batiza com o Espírito Santo de novo. Renova os ministérios de novo. Agora, 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 agora. Como profeta desta noite, eu profetizo que sobre os que vieram à frente do altar, abre no céu uma porta, e a glória de Deus começa a descer sobre você. O que passou, passou. Daqui para frente é uma nova história. Os que vieram à frente já falaram em línguas alguma vez na vida, sejam renovados agora. Pode começar a falar em línguas de novo. Os que vieram à frente e nunca falaram em línguas, recebam batismo com o Espírito Santo agora. Comece a orar em outras línguas agora. Em nome de Jesus Cristo, nos quatro cantos dessa igreja, onde houver alguém que quer esta presença, seja tomado pela presença do Espírito Santo. Vai, Senhor. Vai na galeria, na minha frente, à esquerda, à direita. Vem aqui na frente do altar. Vai pelos flancos, vai lá atrás. Senhor, lá na tenda. Senhor, lá na igreja onde tem o templo. Onde houver alguém buscando a sua presença, derrama sobre eles agora. Agora, 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 agora. Céu comigo aberta, toda a igreja. Você que está assistindo pela internet, faz a mesma coisa. Aí fora, no telão, aí no templo, levante a mão direita e diga comigo: em nome de Jesus, todos os demônios que roubaram a minha santidade, que roubaram a minha sensibilidade, que roubaram as minhas promessas, que roubaram a presença, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando,
venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão, você vai pisar em cima, vai abraçar alguém, vai dizer: chega de navegar nos córregos, eu quero navegar no oceano do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, Macapá será conhecida no mundo inteiro como a cidade do avivamento do Espírito Santo. 2,5, esse ministério vai crescer a 100 por 1, e quem viver verá, para ver a glória de Deus ser manifestada em cada casa de cada membro dessa igreja. 2,75, o diabo perdeu, porque o estado do Amapá pertence ao Senhor Jesus. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace uma pessoa. Yes. Pelo Espírito Santo, as caravanas serão incendiadas, haverá sonhos proféticos, batismo com o Espírito Santo, cura divina. Se isso é verdade, Jesus, faz explodir a sua glória aqui dentro agora, 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 agora. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Para terminar, abra um corredor aqui no meio para mim. Pode continuar orando. Tem pessoas falando em línguas, tem pessoas ajoelhadas, tem pessoas chorando. Só abre um corredor para mim aqui. Quem está sentindo Jesus aqui? Por favor, era só para abrir o corredor. Só abra o corredor. Feche os olhos. Tem alguém aqui que já pisou no Santo dos Santos e há muito tempo não pisava na igreja?
Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, que teria coragem de nesta noite voltar? Pastor, se eu voltar, o que vai acontecer? Tudo que foi roubado vai ser devolvido. Já tem uma: a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Fique aqui comigo. Está vindo mais uma pessoa, está vindo mais uma pessoa aqui. Está vindo a quarta. Cadê a igreja adorando? Cadê a igreja adorando? Tem mais alguém? Venha, venha rápido, venha rápido, venha rápido. O nosso Deus é Jeová Jiré, é o Deus da providência. Pastor Marco, eu não sou evangélico, mas eu sou parente, sou amigo. Quer entregar a sua vida para Jesus? Jesus vai entrar na sua história e vai mudar ela. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Sair do seu lugar e vir aqui na frente. Tem coragem? Pastor, eu estou na galeria, eu te espero. Se você estiver perto do telão, chega perto do telão aí, na igreja ou aí fora. Os irmãos aí vão te abraçar em oração. Tem mais alguém? A igreja orando. Que veio à frente, coloque a mão no coração. Eu vejo ministérios aqui na frente, homens e mulheres que vão incendiar a sua geração. Por isso oramos para que os pecados sejam perdoados, para que o nome deles seja escrito no livro da vida, para que toda maldição herdada ou adquirida seja quebrada, e para que tudo que foi roubado seja devolvido. Que depois desta noite a vida deles nunca mais seja a mesma. Que ao saírem por aquela porta saiam escoltados pelos anjos. E que durante essa semana, amanhã na festa, eles venham e tragam a família, porque vai haver grande festa em casa. E a igreja que é soberana diz amém. Alguém vai aqui dar um abraço neles? Quem vai vir aqui dar um abraço neles? Cadê a turma mais próxima? Vem rápido, dá um abraço neles aqui. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, vai ser pregador.
Meu pastor. Glória a Deus. Aos que vieram à frente, ore comigo agora. Olhe para cá. Coloque as mãos assim, em sinal de reino. Assim. Ore comigo e diga: Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esta linda oportunidade que o Senhor me deu nesta noite, de chegar até aqui. Muito obrigado, porque o Senhor falou comigo, a tua palavra alcançou meu coração. Tu és maravilhoso, Senhor, e eu quero aqui, Senhor, te pedir perdão, Senhor. Me perdoa dos meus pecados, dos meus erros, Senhor. Me faz de novo, Senhor. Restaura minha vida, Senhor. Restaura minha alma, Senhor. Oh, meu Deus. Senhor, meu Deus, transforma minha mente agora, Senhor. Faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, passe o teu sangue agora na minha alma. Purifica-me agora, Pai, em nome de Jesus. Segundo esta declaração, meu Pai, quebra agora todas as correntes, todo o cativeiro que estava, Senhor, tornando essas pessoas escravas do poder do nome de Jesus. Senhor, agora eu declaro livres, livres, livres. E todo mal contra elas seja desfeito agora, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro agora, Senhor, e profetizo uma nova mente nova, coração novo, Senhor. E todo o passado delas seja arrancado agora, Senhor. Um novo caminho é traçado para elas agora, no nome de Jesus. E todos comigo digam amém.